Olá a todos, continuando com o nosso de Ketzush Hanaruch, a gente chegou até a Alahá 13, e nas Alahot 14, 15 e 16, o Ketzush Hanaruch ele divide três tipos de comidas que os médicos costumavam aconselhar, sendo que alguns tipos de comidas não devem ser comidas nunca, elas fazem muito mal para o corpo, alguns tipos de comidas podem ser comidas de vez em quando, mas não constantemente, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, não tem problema, mas não todo dia, e outros tipos de comidas que podem ser comidas todo dia. Agora, como a gente tem comentado até agora, a gente está seguindo aqui principalmente o caminho mais racional, digamos assim, do Rambam, no qual todas essas alahot e esses direcionamentos nutricionais que a gente encontra na Gemara, que a gente encontra nos Rishonim, eles têm uma fonte médica, digamos assim. Eles não vêm numa fonte religiosa de Moshe Rabbeinu do Har Sinai, eles têm uma fonte médica. E de acordo com o conhecimento médico contemporâneo, cada rabino, cada livro deu o conhecimento dele, e quando as coisas vão avançando, quando a medicina avança, quando os conhecimentos vão mudando, consequentemente também a questão nutricional muda junto. Assim a gente seguiu o caminho do Rambam, e assim a gente vê muitas vezes no próprio Ketzush Hanaruch, ele fala, os médicos aconselham isso, os médicos aconselham isso, ou seja, ele usa o conhecimento médico da época como fonte para a alimentação da pessoa. Então, o que ele traz nessas três alahot, às vezes são questões que hoje em dia mudaram muito, também a alimentação, os tipos de comida mudaram muito, como a gente comentou com relação a pão integral, com farinha normal e farinha integral, farinha branca é algo que é comum hoje em dia, mas antigamente era tudo farinha integral. Então, tem muitos tipos de comidas, principalmente comidas industrializadas, que mudaram muito a alimentação hoje em dia, por isso vale a pena sempre se aconselhar com um nutricionista. Então, essas três alahot, 14, 15 e 16, os exemplos que ele traz, né, ela muitas vezes são exemplos que hoje em dia não são considerados realmente pela medicina como bom, ruim ou mediano. Por isso a gente vai seguir em frente para a Alahá 17. Só vale a pena comentar aqui que tem o caminho do Arizal também. O caminho do Arizal, que ele basicamente geralmente ele segue o caminho da Kabbalah. De acordo com o Arizal, tudo que aparece na Gemara, toda alimentação, todo tipo de comida que aparece na Gemara como bom ou ruim, não é uma questão medicinal que depende dos conhecimentos médicos da época da Gemara, são também questões aprendidas de Moshe Rabbeinu diretamente de Akadosh Baruch Hu do Har Sinai. Então, de acordo com Arizal, o que aparece na Gemara que deve ser comido, o que aparece na Gemara que é ruim comer, independente do que a medicina diz ou não diz. Porque por trás de todas essas comidas também tem uma questão espiritual, que nem sempre os médicos sabem tratar, sabem considerar ela. Então, tem muitas comidas que é possível que medicinalmente podem dizer, os nutricionistas podem falar que ela é boa ou que ela é ruim, mas a visão do Arizal do mundo é uma visão que vê o mundo, não só o mundo material e físico, como a gente costuma ver, como o mundo como o mundo médico costuma tratar, mas ele também vê a questão espiritual por trás de cada alimento, assim como a gente tem, por exemplo, o Simanim Rosh Hashanah. O Simanim de Rosh Hashanah, que a gente come no Seder, que cada alimento representa, o nome dele representa coisas boas, assim também o Arizal vê o mundo, não só o mundo físico, mas também o mundo espiritual por trás de cada alimento. Então, alimentos que são vistos como ruins, de acordo com a Gemara, não é questão medicinal, é realmente uma questão espiritual. Esse é o caminho do Arizal. Tem gente que segue esse caminho, a gente aqui está seguindo o caminho do Ketzush Hanaruch, que é realmente tratar das comidas de acordo com a medicina atual. Por isso, as alahot trazidas nas alahot 14, 15 e 16, que tratam de alimentos específicos que são bons ou são ruins, a gente vai deixar de lado por enquanto. Realmente vale a pena cada um verificar, conversar com um nutricionista e buscar um pouco por si só quais seriam os alimentos que são bons ou são ruins, levando em consideração também que depende da idade da pessoa, depende do gênero. Homens e mulheres, eles têm um metabolismo muitas vezes diferente, que tem comidas que são bons para um, que são ruins para os outros, e levar em consideração vários esses aspectos. Então vamos agora para a Alahá Yud Zayin, trata sobre beber água. Binyan Ashtiah, com relação à bebida. A gente falou muito sobre comida, agora vamos seguir em frente com relação à bebida. Amai memamashkim ativim ladam ubrium laguf.
A água, ela é a bebida mais natural para o ser humano. Temos outros tipos de bebidas, como no caso sucos, aqui na época do Shulchan Aruch, ou refrigerantes hoje em dia, mas a água é a bebida mais natural e mais saudável para o ser humano. E mesmo aqui mitzlulim, se a água é límpida e realmente sem impurezas, moelim sheshomrim aretivut shebaguf memarim lotzet apsolet, elas ajudam a manter a umidade do corpo e ajudam a produzir psólito, que a pessoa precisa tirar para ir no banheiro. A água ajuda com que o corpo consiga produzir isso. Traz aqui que água, se ela for um pouco mais fria, um pouco mais gelada, ela traz mais satisfação para a pessoa que está bebendo do que a água que não é gelada. Então, se a pessoa tem que escolher um tipo de água para beber, é melhor beber água um pouquinho gelada, que ela traz um prazer maior, e esse prazer ele traz, consequentemente, a satisfação. Pelo lado do corpo, pela garganta, não tem diferença, ela percebe os dois, tanto a água gelada quanto a água não gelada, mas a satisfação que a pessoa tem pelo gosto da água, pela água gelada, que traz um prazer, às vezes a pessoa, quando ele estava correndo muito, a água gelada traz um prazer maior, então isso faz com que a pessoa sinta também mais satisfeita. Porém, não pode ser gelada demais, porque isso prejudica a temperatura do corpo do ser humano, isso pode ser prejudicial também na digestão. O Mikol Shegen, Shadam Oyev Ve'agia, Izer Meod Shelo Lishtot Maim Karim, que Az Chelev Alev Nitchamem Ve'u Meutach Mechamat Ayefut Ve'agia Ve'amayim Akarim Yaziku Lo Ad Yuchal Lavol Lidei Sakana Chas V'Shalom. Assim também alguém que estava fazendo um esforço físico muito grande, ele estava se esforçando, correndo muito, ele está com um corpo muito quente, o corpo está funcionando em uma temperatura muito alta, beber uma água muito gelada causa um certo tipo de choque térmico interno, que isso pode ser prejudicial para a pessoa. Então, nesse caso, não tomar água muito gelada. Assim também, além de alguém que tem uma queimadura, queimou a mão, por exemplo, não pode colocar água gelada demais, porque isso também é prejudicial, deve buscar uma água um pouquinho mais morna, não necessariamente morna, mas é natural, um pouquinho fria, mas não água muito gelada. Então, água muito gelada, mesmo que ela pareça satisfatória, ela pode ser prejudicial também se ela for gelada demais. Mesmo que a água seja boa para o corpo, seja saudável, é importante beber água, 2 litros por dia, também não pode exagerar, tudo em exagero é tóxico. Quando se bebe água, não é bom beber água logo antes de comer, porque isso daqui enfraquece o estômago, ou seja, isso daqui causa com que as enzimas do corpo que fazem digestão e os ácidos intestinais, eles fiquem diluídos com a água, então não é muito bom beber água antes de comer, porque isso enfraquece a capacidade do estômago de fazer digestão. E também durante a achilá, durante a refeição, não é bom beber água demais, porque ela também causa problemas na digestão, também diluindo os ácidos intestinais, também passa para o cérebro a impressão de que a pessoa ainda está com fome, que ele precisa comer mais, então beber demais durante a refeição também não é bom. Só depois que começa a digestão, aí é bom tomar um pouquinho de água, porque isso ajuda a digestão. Também depois de um banho quente, quando o corpo está muito quente, não é bom tomar água, porque isso esfria o corpo muito rápido, seria algum tipo de choque térmico. Também depois de algum esforço físico, não é bom tomar água muito gelada. הלכה י"ח, היין מחזיק חום הטבעי ומטיב את העיכול, מוציא את המותרות, וזה לבריאות הגוף כשישתה מהם שיעור בינוני. Traz aqui o que Shulchan Aruch com relação ao vinho. O vinho, quando ele é bebido moderadamente, ele ajuda o corpo em vários sentidos, tanto na questão da digestão, quanto na força do corpo, mas só quando ele é tomado moderadamente, não pode exagerar. O exagero no vinho, ele atrapalha a pessoa, mas beber um pouco todo dia, isso daqui é positivo. Alguém que ele tem o cérebro, a cabeça um pouco mais fraca, digamos assim, a consciência dele talvez não é muito forte, pelo contrário, o vinho acaba diminuindo a capacidade cognitiva dele e aí não faz bem. Então, quando se fala que o vinho é bom, realmente depende muito do tipo de pessoa. O vinho ele é bom para pessoas mais idosas, digamos assim, não necessariamente idoso, mas alguém já mais maduro, e ele é ruim para pessoas
pessoas que são jovens demais, muito agitados. Lefiche meoreira chomate viveu que mosif esh alesh, porque ele faz com quem é jovem já é agitado, o vinho ele agita mais a pessoa, é como colocar fogo no fogo e a pessoa pode acabar chegando em lugares não muito bons. Veiesh leiser minayain ad 21 shana, a idade que ele fixa aqui, que deve se tomar cuidado com vinho até essa idade, a partir daí já é mais aceitável tomar, é os 21 anos, aparentemente é a época que se costumava amadurecer na época do Kitzur Haneruch. אין ראוי לשתות יין קודם אכילה אלא מעט כדי לפתוח בנעיים ולא בעת רעבון ולא אחר מרחץ וזיעה ולא אחר עמל והגיעה. Momentos em que não se deve tomar vinho aqui, de acordo com o Kitzur Haneruch, logo antes de comer é bom tomar um pouquinho de vinho só para abrir o apetite, mas não quando a pessoa está com muita fome ou não quando ele fez muito esforço físico ou quando ele está com o corpo muito quente depois de uma sauna ou depois de um banho. O betoch achila lo yishte meat, e durante a seudá, durante a refeição, também não deve se tomar muito, deve se tomar bem pouquinho, não muito vinho.